Olá, bom dia a todos e sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar de citometria de fluxo. Eu me chamo Rodrigo Quitolina, sou biólogo e trabalho como supervisor de desenvolvimento de produtos e assessoria científica na Mobius Life Science. A Mobius é uma empresa brasileira que desenvolve e comercializa produtos destinados à medicina diagnóstica, como kits de extração para ácidos nucleicos e para o diagnóstico molecular in vitro de doenças infecciosas, oncológicas e genéticas. Ainda desde o final do ano passado, desde o final de 2019, nós somos os representantes exclusivos da Cytognos aqui no Brasil. Falando um pouquinho da Cytognos, a Cytognos é reconhecida mundialmente pelo desenvolvimento e produção de kits, software e técnicas inovadoras no campo de citometria de fluxo. Os produtos são desenvolvidos em colaboração com universidades internacionais e centros de investigação e seguem o padrão Euroflow, que é a nossa principal referência mundial na padronização dessa metodologia. Como vocês sabem, a citometria de fluxo é uma ferramenta essencial para a identificação de anormalidade em células e que podem resultar em leucemias, linfomas e doenças autoimunes. E o uso da citometria, então, permite um diagnóstico eficiente, rápido, preciso e muito confiável. E para falar um pouco mais sobre a Cytognos e a citometria de fluxo, a gente trouxe uma convidada especial, a Ana Catarina Bento. Ela é especialista de produtos da Cytognos. Falando para vocês um pouquinho sobre a Ana é bióloga também. Ela tem mestrado em oncologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Fez doutorado em biologia molecular pela Universidade de Basel, na Suíça. A Ana é uma cientista entusiasta, né? Já tem 10 anos de experiência em vários projetos de pesquisas, como no Instituto do Câncer de Biologia Molecular e Celular em Salamanca, lá na Espanha, e no Departamento de Biomedicina e Hospital Universitário da Universidade de Basel. E atualmente ela é a nossa especialista internacional em produtos da Cytognos. Agora eu gostaria então de passar a palavra para a nossa convidada. Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda. Bom dia, Rodrigo. A todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Muito obrigada, Rodrigo, pelo vosso suporte e pelas tuas palavras também. Vou então hoje introduzir um pouco do que é a Cytognos e sobretudo falar então do software do Infinisight, que é um software bastante potente para analisar diversos tipos de painéis. Vou mostrar então sumário daquilo que vamos falar hoje, sobretudo numa primeira parte da apresentação da Cytognos, quem somos, o que fazemos, e posteriormente faremos uma abordagem da nossa solução, Next Generation Flow, para a área de hemato-oncologia, onde vamos depois ver na parte prática a análise do tubo de screening para LST, mais precisamente para as doenças linfoproliferativas. Então, falando um pouco da Cytognos, a Cytognos é uma empresa de biotecnologia sediada em Espanha, mais precisamente na cidade de Salamanca, em que o nosso principal objetivo é tornar mais eficiente a rotina dos laboratórios, sempre com a ambição então de melhorar o cuidado ao paciente. Em breve, gostaria um pouco de explicar quem somos, embora também imagino que alguns de vocês já nos conhecem. Somos uma empresa de biotecnologia com mais de 20 anos de experiência, especializada em diagnóstico clínico por citometria de fluxo, nas áreas da hemato-oncologia e também recentemente na área de imunologia, e o nosso principal objetivo é fornecer então ferramentas para especialistas clínicos na área de citometria de fluxo. Colaboramos com vários centros de investigação clínica, especialistas nesse campo, também com o consórcio Euroflow, no processo de padronização e desenvolvimento destas ferramentas. Ok, então o que a Cytognos oferece aos laboratórios clínicos são soluções de citometria de fluxo de ponta, a que chamamos Next Generation Flow. É uma solução muito variada, que inclui desde reagentes a painéis de anticorpos, protocolos operacionais, o software Infinisight, o citómetro de fluxo Omnisight marcado CIUVD na Europa, também o treino e suporte necessários para colocar todos estes diferentes ensaios em funcionamento. Todas as nossas soluções NGF são baseadas na pesquisa da Euroflow e, nesse sentido, o que fazemos é trazer toda esta metodologia
da Euroflow para o mercado de trabalho e torná-lo disponível para o uso por qualquer pessoa ou qualquer laboratório que deseje assim implementá-lo. Para aqueles que não conhecem o consórcio Euroflow, o consórcio Euroflow é um grupo de especialistas na área de citometria de fluxo clínico. É composto por mais de 20 instituições, onde trabalham há 14 anos no desenvolvimento e validação de um método completo para screening, classificação e monitorização das doenças oncohematológicas e agora também, mais recentemente, nas doenças imunológicas. Todas as publicações da Euroflow estão disponíveis online, em acesso aberto, e, além disso, publicaram também este livro, que podem ver aqui no ecrã à direita, onde estão incluídos, então, todos os artigos publicados e que, se estiverem interessados, também será possível enviar um formato em PDF. Então, a abordagem, ou seja, a solução que a Cytology apresenta, a Next Generation Flow, é composta por 3 diferentes etapas: a etapa de screening, a etapa de classificação e a etapa de monitorização. E dependendo então da questão clínica que queremos abordar, quando é um caso, por exemplo, de uma leucemia, utilizamos a solução do ALOT; quando é o caso de uma doença linfoproliferativa, a solução da LST, etc. E, dependendo então do resultado, ou seja, da linhagem celular afetada, executamos depois o painel de classificação correspondente. Para a avaliação do pós-tratamento, a Euroflow desenvolveu painéis específicos para medir então a doença mínima residual. Na análise do Insight, vamos ver então o tubo, a solução LST para o estudo das doenças linfoproliferativas. E por que usar então esta etapa de screening num fluxo de trabalho? Porque, basicamente, em vez de executar um painel multitubo para todas as amostras que são recebidas no laboratório, muitas das vezes inclui cerca de 20 ou 30 marcadores, como é no caso das células B, dependendo de cada caso. Esta abordagem pode ser feita de uma maneira rápida, com um screening com um único tubo de 8 cores, e dessa maneira podemos então saber qual é a população-alvo afetada. E, como um segundo passo, então, executamos o painel de classificação específico para a linhagem celular e para a caracterização da doença, sendo pelo painel B, T ou NK. Portanto, é uma maneira de otimizar todo o fluxo de trabalho no laboratório, ser mais eficiente, porque vamos conseguir, por um lado, economizar tempo e também dinheiro ao evitar usar marcadores a que chamamos redundantes. E o mais importante de tudo também, porque vamos, desta forma, ao ter todo o protocolo padronizado, melhorar o atendimento ao paciente, porque vamos conseguir dar uma resposta muito mais rápida e eficiente. Tudo isto, então, vai, de certa forma, aumentar a eficiência no laboratório e vai-nos fornecer um melhor atendimento ao paciente. E porquê tudo isto? Porque, basicamente, é uma solução padronizada que foi amplamente validada pelo consórcio Flow. É uma solução eficiente também, porque o coquetel de anticorpos é pré-misturado e é de fácil utilização, e assim vamos limitar também a variabilidade dos reagentes e também minimizamos os erros, muitas das vezes, que acontecem de pipetagem. Não esquecendo que, ao serem tubos liofilizados, ou seja, tubos secos, vão ser muito mais estáveis às diferenças de temperatura. Portanto, o uso destes painéis pré-definidos e com os protocolos padronizados vai permitir ensaios reproduzíveis e resultados muito mais consistentes. E, finalmente, a sensibilidade é um aspecto crítico para os ensaios de doença mínima residual. Com esta metodologia, Next Generation Flow, podemos detectar até 20 células em 10 milhões de eventos, isto é, uma sensibilidade de 10 a menos 6, que é comparável à sensibilidade de outros métodos moleculares. E assim, ao usar esta abordagem, eliminamos toda a secção de um design de anticorpos, da criação de protocolos, da titulação de anticorpos, e vamos reduzir também o custo experimental associado a todo o desenvolvimento. Além disso, garantimos também que as diferenças que vamos ver nas amostras sejam realmente devidas a uma diferença biológica e não
possivelmente o que acontece muitas vezes é erros de bitagem durante a realização do protocolo. Após o processamento da amostra, os dados devem ser adquiridos. Como comentei anteriormente, a Cytognos atualmente na sua solução um sistema marcado CUVD, o OmniSite, que neste momento ainda só se encontra disponível em Europa, mas os recursos exclusivos e inovadores deste citómetro permitem ser um complemento perfeito para trabalhar com os painéis e soluções completos apresentados pela Euroflow e pela Cytognos. Em relação ao software InfiniSite, é um componente essencial na nossa solução NGF. É um software compatível com qualquer tipo de ficheiro FCS ou LMD e, portanto, executando ou não ensaios da Euroflow ou realizando pesquisa clínica ou de rotina, este software InfiniSite pode ser utilizado. E porquê utilizar o software InfiniSite? Porque, por exemplo, tem a capacidade de associar todos os tubos de um painel e visualizar todos os eventos, e em seguida, se tiver os marcadores comuns ou os backbone, podemos selecionar a população-alvo em vários ficheiros. Além disso, podemos sobrepor populações provenientes de diferentes tubos, ativar ou desativar populações, e se tivermos vários ficheiros, podemos vê-los todos de uma forma em conjunto ou de maneira separada. Vai permitir também discriminar fenótipos normais de anormais ou apenas separar populações diferentes usando um único diagrama, que é o APS, fazendo uma análise então a que chamamos multidimensional. Na análise de hoje vamos utilizar então a solução para as doenças linfoproliferativas. Este é um tubo liofilizado, constituído por 12 marcadores associados a 8 fluorocromos, e o facto de termos muitas vezes dois marcadores associados ao mesmo fluorocromo vai nos permitir ter uma maior de informação para ser analisada. É um tubo também que permite ser usado para diferentes tipos de amostras, no caso da medula óssea, sangue periférico ou nódulos linfáticos com suspeita de infiltração linfóide, e orienta-se eficientemente em direção ao painel de caracterização mais apropriado, o painel B, T ou NK. Vou então passar agora para a parte prática, vou abrir o InfiniSite. Ok, esta é a janela então do menu principal, do InfiniSite. Em seguida, o que podemos fazer então é ir ao modo Sim? Está carregando ainda a tela. Ok, obrigada, Rodrigo. Você precisa alterar o formato de compartilhamento. Ok. Se você quiser cancelar e compartilhar de novo, já abrindo direto no InfiniSite, eu acho que vai mais tranquilo. Isso, agora sim, obrigado. Já está? Agora sim. Ok. Então, como eu estava a dizer, esta é a janela principal do menu do InfiniSite. Em seguida, vamos ao modo análise e vamos selecionar então a amostra normal, marcada com o tubo LST. Ok, a primeira vez que abrimos o InfiniSite, vamos ver o perfil a que chamamos padrão, com o espaço de trabalho correspondente. Basicamente, este é o layout do programa. À esquerda encontram-se os diagramas e à direita a classificação da população, de modo a facilitar esta análise. Esta classificação está organizada de maneira hierárquica, de modo a que as subpopulações filhas estão dentro da população parental correspondente.
Além disso, tem também aqui toda a estatística associada à classificação de cada população. Neste momento encontra-se tudo com valor zero, uma vez que o software irá atualizar estes valores ao longo que a análise é efetuada. Por outro lado, podemos usar este perfil padrão ou, na solução que oferecemos, já estão incluídos alguns perfis pré-definidos pela Euroflow para vários tipos de doenças. Então, e para hoje, vamos utilizar o perfil da Euroflow para o tubo LST. Vamos ao Profile Manager e da Euroflow selecionamos o perfil correspondente, que neste caso é o tubo LST. Estes modelos, portanto, já são pré-definidos e já estão incluídos no programa InfiniSight. Aqui, como podemos ver, temos a árvore de diagramas e populações que mudam para os parâmetros contidos no perfil LST. E antes de passar para a análise propriamente dita, vou explorar um pouco a área de trabalho para vermos mais alguns settings. Portanto, à esquerda encontramos então os diagramas. O perfil inclui já vários diagramas específicos para o tubo que permite analisar a amostra. Embora tudo seja já bastante personalizado, também podem alterar facilmente um dos parâmetros. Por exemplo, se quiséssemos agora alterar um dos marcadores, bastaria clicar com o botão do lado direito do rato e alterar facilmente para um dos marcadores que assim o desejassem. Além disso, se estiverem a trabalhar com configurações padronizadas e estandarizadas nos vossos ensaios, as populações normais vão estar consistentemente sempre no mesmo local e não vão ficar fora de escala. E neste sentido, o que a InfiniSight, o software, também oferece, é uma ferramenta muito interessante nesse sentido, ou seja, oferece a que chamamos uma escala de baixa exponencialidade para o site scatter, e eu vou passar a exemplificar. Por exemplo, se eu agora duplicar este plot, verificamos que o site scatter, no primeiro caso, está com uma escala que se chama escala de baixa exponencialidade, e neste caso, se colocar uma escala linear normal, verificamos que aqui a zona com os valores mais baixos, ou seja, os valores mais perto de zero, que correspondem à população linfocitária, vê-se uma forma mais comprimida em relação, então, à escala com a exponencialidade baixa, que o que faz, basicamente, é como se fosse um zoom visual da população leucocitária, que permite ter uma melhor resolução, então, desta população, o que é muito útil para avaliar, então, a população leucocitária. Por outro lado, à direita, então, encontram a árvore de população, onde estão classificadas as diferentes populações de uma forma hierárquica, como referi anteriormente, e também de uma forma para adicionar um pouco mais de informação e para tornar uma análise mais completa, temos aqui a opção das funções, que se abrirmos aqui onde tem a opção permitir obter ainda mais informações, por exemplo, relativamente à relação CD4-CD8, K e lambda, que neste momento ainda também não tem nada, uma vez que a análise não foi iniciada. Uma vez iniciamos a análise, estes valores vão ser automaticamente atualizados. Antes também de começar com a análise, apenas gostava de referir que com o InfiniSight podemos fazer, temos a possibilidade de fazer gates livremente. Aliás, a filosofia deste software é que podemos definir a população desenhando vários gates, ou seja, não há uma limitação de fazer gates, podemos fazer o número de gates que quisermos, de modo a selecionar a população-alvo em vários parâmetros. Então, dessa forma, vou começar por analisar a população das células T, que são positivas para CD3, então, para a população CD3, e como podemos ver, quando selecionamos uma determinada população com o gate, vemos que podem ver também marcados com relevo a pretos nos outros plots, e assim fazer gates consecutivos também nos outros plots para definir melhor esta população. Por exemplo, podemos ir agora à população CD45 e no Forward Size Scatter
definir então a população de células T e assignamos na árvore de populações à população correspondente, que neste caso são as células T. Como podem ver, a partir do momento que assignamos a população correspondente, aqui à direita, na coluna da revisão, vai aparecer uma lupa que vai mostrar os gates que foram feitos para identificar esses eventos e a estratégia de análise que queremos seguir. Neste modo de revisão, os gates podem ser modificados para definir melhor a população também, como vamos ver mais à frente. Classificada a população, podemos ocultá-la, facilitando muito mais a análise, pois só vão ficar visíveis em cinzento então, os eventos que vamos posteriormente querer analisar. Vamos continuar então com a análise da subpopulação das células T. Para isso, vou torná-la visível e ocultar os eventos para assim permitir-me fazer uma análise muito mais rápida e eficiente. Então, neste caso, para fazer a avaliação da subpopulação das células T, vamos definir aquelas que são positivas para CD4, na população CD4, e assignar a população correspondente. Ocultamos no modo de visualização as que são positivas para CD8, assignando novamente à população correspondente, ocultando-a do modo de visualização para tornar mais fácil a análise, a população DIM para CD4, CD8, assignando à população correspondente, e neste caso podemos ainda fazer a análise da população positiva para TCR gama-delta. Também temos uma opção um pouco de melhorar a configuração do histograma, por exemplo, vai ir à configuração dos dados e mudar a densidade, de forma também a tornar mais visível, de certa forma, os eventos. Fazemos o gate, então, para as gama-delta positivas. E TCR gama-delta negativas. E assim, desta forma, ficaríamos então com a população das células T classificadas. E o que podemos fazer agora é continuar com a análise das células B. Para classificar as células da população B, o que podemos fazer é tornar visível o resto dos eventos e ocultando a população que acabamos de analisar. Como podem ver, ocultando esta população, não há o risco de voltar a fazer a análise sobre as células T, porque estas já vão estar no modo de análise. Então, para classificar as células B, classificaríamos positivas para CD19. Aqui temos então o marcador CD19 e o TCR gama-delta, mas como o TCR gama-delta já está oculto nas células T, não haveria o risco de fazer um gate sobre estas células, uma vez que só temos os eventos visíveis para então o CD19. Fazemos a população para CD19. Para CD20 também, como no caso anterior, uma vez que a população para CD4 já está oculta nas células T, não haveria então de voltar a fazer o gate sobre as mesmas, e assim temos a certeza que só estamos a classificar as células CD19 e CD20 positivas. Classificaríamos então na população das células B. Os eventos, como no caso anterior, e classificaríamos então as subpopulações relativamente às células B. A população para lambda. E também, se preferirem de modo a fazer um gate mais rápido, podem clicar sobre a mediana, que automaticamente torna em evidente os eventos, e classificaríamos as K. E desta forma ficaríamos então com a população T e das células B completamente analisadas.
Olhando também para uma outra ferramenta bastante útil no programa Infinisight, olhando para este gráfico, o gráfico APS, podemos ver que basicamente este não apresenta eixos. E porquê? Porque o APS significa Automatic Population Separator, e o que vai permitir, ou seja, este APS, este diagrama é baseado na análise dos componentes principais, que basicamente tudo isto é um algoritmo que considera apenas as populações visíveis. E o APS, basicamente, o que faz de uma maneira muito simples é tem em consideração todos os parâmetros do ficheiro e separa as populações com base na sua similaridade. Ou seja, o que este algoritmo faz é agrupar os eventos que são imunofenotipicamente mais semelhantes entre si, relativamente àqueles que são mais distantes. Por exemplo, se olharmos agora, vemos que, por um lado, temos a população e, do lado oposto, temos a população das células. Uma outra informação que o APS pode nos dar é relativamente também à distribuição da população. Ou seja, se eu agora só deixar visível as células B, para isso vou aqui ao modo da visibilidade, as células B. Se quiser ver só as lambda, vemos que estão homogeneamente distribuídas pelo gráfico APS. Por outra parte, se formos às capa, vemos que há aqui alguns eventos dispersos inferior. Uma outra possibilidade que tem o APS é que podemos também fazer gates diretamente no APS, e se fizermos um gate nestas células que estão mais dispersas, podemos ver que são eventos dispersos que se encontram em CD3 e em CD4, que são, no fundo, são detritos, e que podemos classificá-los então como debris ou dobletes. E ao classificá-los, então, o APS já nos mostra uma população muito mais homogeneamente distribuída. Para ter acesso também à informação do APS, podemos clicar com o botão do lado direito do rato, e na informação do diagrama o que podemos ver em PC1 na parte superior são aqueles parâmetros que contribuíram mais para a separação dos eventos, ou seja, aqueles que têm um maior grau de significância. E podemos ver, no caso do PC1, para o eixo do X, que os parâmetros que contribuíram mais para a separação das populações foi, portanto, o CD20 e o CD3, e em PC2 temos o mesmo tipo de informação, mas em relação ao eixo dos Ys. E assim, esta é uma ferramenta bastante interessante, se desejarem criar o vosso próprio painel para estabelecer os marcadores com mais significado. E além desta informação, também, então, como referi anteriormente, podem ser feitos gates através do APS. De forma também a limpar um pouco mais a nossa amostra, o que podemos agora fazer é tornar invisível as populações que acabamos de classificar, e indo novamente aos eventos, podemos limpar um pouco melhor a população, o ficheiro, os parâmetros. Classificamos então como detritos, e o resto dos eventos podemos classificá-los para em seguida olhar para os valores estatísticos. E desta forma ficaríamos com o ficheiro completamente analisado, e podemos agora olhar para os valores estatísticos, onde eu vou ressaltar alguns que podem ser também de bastante utilidade e interesse, como por exemplo, podem ver aqui a coluna com a percentagem total, e esta coluna o que nos mostra basicamente é a percentagem de eventos de cada população em relação ao número total de eventos adquiridos. Por outro lado, também temos a coluna com a percentagem parcial. Esta coluna informa-nos, então, também da percentagem de eventos de uma determinada população em relação à população parental. Por exemplo, podemos ver que temos 84,5 em relação às células T, 15,5 em relação às células B, tendo em conta 100% da população parental dos linfócitos. E também temos outra
bastante interessante, que é a frequência, e a frequência, estes dados também podem ser extraídos no relatório para fazerem toda uma abordagem muito mais completa dos dados estatísticos, que vou também mostrar mais à frente. Esta frequência, esta opção, a frequência, é uma opção que exibe a percentagem de eventos de uma população usando outra população como referência. E neste caso usamos a população como referência às células nucleadas, mas também é um valor que pode ser configurado às necessidades de cada utilizador. Podemos também agora olhar para as funções. Como disse anteriormente, podemos ter acesso à informação relativa da relação CD4-CD8 ou do Kp-lambda, que antes ainda não tinham valores, mas após a análise estes valores já são automaticamente atualizados. O que permite também ter uma abordagem e muito mais informação em relação a todos os parâmetros analisados deste ficheiro. Uma vez feita então a análise, podemos guardar esta estratégia de análise de modo a ser utilizada numa futura abordagem, e para isso vamos ao Profile, guardamos a estratégia de análise, por exemplo aqui podemos dar o nome estratégia LST. Ok. Uma outra ferramenta também muito útil no InfiniSite é a imagem de referência, ou seja, se utilizarmos sempre protocolos estandarizados e seguindo sempre a mesma metodologia, podemos guardar uma imagem de referência como controle e aplicar essa mesma imagem de referência em futuras comparações. O mesmo digo também, por exemplo, em relação a tratamentos, a um tratamento de um determinado paciente, podemos guardar uma primeira imagem de referência e ao longo podemos comparar o evoluir desse tratamento ao longo do tempo. Para isso, por exemplo, neste caso eu vou guardar uma imagem de referência para as células B normais, deixando então apenas visível a população das células B. Vou ao Profile e guardo-a então com uma imagem de referência. Vou escrever células B normais. Ok? E assim, desta forma, tendo já e uma imagem de referência, o que podemos fazer também é guardar todo este ficheiro numa pasta no nosso computador. Vou guardar como seja LST. Ok? E assim, desta forma, tendo os protocolos padronizados, com o objetivo também sempre de obter resultados reproduzíveis, podemos abrir um novo ficheiro diretamente. Ok. E, basicamente, o que podemos fazer neste ficheiro aberto é aplicar a estratégia de análise que guardamos anteriormente. E para isso, vamos ao Profile, abrimos a estratégia de análise guardada. Basicamente, então, o que nos aparece é já a estratégia de análise guardada anteriormente sobre a nova população. E, como eu referi anteriormente, aparece sempre esta lupa aqui no modo de revisão, que o que podemos agora fazer é clicar sobre a mesma e ir fazendo pequenos ajustes de modo a definir melhor a população. Normalmente, e carregamos novamente para salvar então estas alterações, ao usar então, como eu estava a dizer, ao usar protocolos padronizados, estandarizados, estas alterações normalmente são pequenas alterações. E quando assim não são, ou seja, quando seguimos um protocolo padronizado, sempre utilizando a mesma metodologia,
quando essas alterações a fazer são maiores, pode-nos dar a indicação que é, portanto, uma população patológica. Por exemplo, neste caso, nas células B, vemos que a população neste ficheiro é muito maior do que aquela guardada anteriormente, o que nos dá a indicação, então, de que é uma população patológica. Definimos, então, o gate, guardamos as alterações. E, então, para definir melhor esta população, o que podemos fazer é deixar só a população das visíveis. E, como não temos uma maneira de saber 100% absoluta que é uma população patológica, neste caso, podemos então abrir a imagem de referência que guardamos anteriormente, que são das células B. Vamos abrir então a imagem de referência. E como podemos ver, então, vemos que a população deste ficheiro é bastante a que foi guardada como imagem de referência no que toca, por exemplo, ao CD20, ao CD19, o que nos leva a concluir, então, que esta é uma população patológica. Para isso, selecionamos a população e assignamos à população correspondente, que neste caso, então, é uma população patológica. Uma outra maneira também de ver melhor toda a informação desta população, e que é também uma ferramenta muito útil para incluírem nos vossos resultados, é um histograma de bandas. E para isso, o Infinisight dá a possibilidade de o fazer de uma forma já bastante simplificada, ainda a opção dos diagramas, e criando então um histograma de bandas com todos os parâmetros incluídos neste ficheiro. E como podem ver, neste momento, então, temos um histograma criado para as células patológicas, com todos os parâmetros incluídos neste ficheiro. Podemos também melhorar a configuração deste histograma, por exemplo, eu pessoalmente gosto de inverter a cor, gosto de ter o fundo em preto. Podem também configurar a maneira de como é visto a curva, por exemplo, a capacidade do diagrama, tornando muito mais visível então a população. E se a quiséssemos comparar agora com a nossa população normal, poderíamos tornar visível a população referência, que guardámos anteriormente. Podemos também melhorar a visualização destas curvas, por exemplo, podemos editar a população, tornando-a mais visível, o mesmo para a população lambda. Okay. E então, como podemos ver, existem bastantes diferenças relativamente à nossa população normal, comparada com a nossa população patológica. Também gostava de referir que, por exemplo, em relação ao CD45 e ao CD19, as diferenças não são tão evidentes. Mas, neste caso, é possível ver porquê? Porque, como todo o protocolo é sempre feito da mesma maneira, utilizando a mesma metodologia e estando todos os passos estandarizados, vai-nos assegurar com um certo grau de confiança, então, que estamos perante uma população patológica. E neste caso, então, sabendo toda esta informação pode ser também depois guardada. Neste caso, sabendo que já temos então a linhagem, que é a linhagem de células B afetadas, o que podemos fazer, e seguindo o nosso fluxo de trabalho da solução que apresentamos, é definir melhor o imunofenotipo da subpopulação anormal das células B, e com este fim, então, podemos abrir também os tubos de classificação. Para isso, eu vou fechar este histograma. Vou então adicionar aqui, com esta opção, no lado superior direito do ecrã, os restantes tubos do painel de classificação. Seleciono. Aqui também gostaria de referir que o que aparece, a informação que aparece nesta janela, basicamente a informação é em relação ao número de tubos que temos então abertos, que são 5. Em azul e com C temos todos os parâmetros que são comuns em todos os tubos, e a vermelho
os parâmetros que são específicos para cada um dos tubos correspondentes. Ok? Okay. Vou só deixar visível então os eventos, para ser mais fácil, e a população patológica. Ok, aqui no gráfico do lado inferior direito, então podemos ver a distribuição dos 5 tubos. O primeiro tubo foi aquele que analisámos anteriormente, com a população patológica, e como podemos ver nos restantes 4, verificamos que a população patológica está sempre distribuída de forma homogénea e dentro do mesmo local. Porquê? Porque lá está, como é um tubo que pertence à classificação da parte de screening de LST e como estão todos feitos e realizados seguindo sempre o mesmo protocolo, vai-nos permitir então ter esta homogeneidade, portanto, dos resultados. De forma a selecionar então a população patológica nestes tubos, uma vez que temos então marcadores comuns, podemos fazer um único só gate ou vários gates, como assim o preferirem, para definir a população, de uma maneira muito mais rápida e eficaz, e para isso então o que podemos fazer é tornar visível apenas os 4 tubos que faltam por analisar, os tubos, ocultando o primeiro tubo que já estava analisado, e podemos então fazer um gate comum para todos eles em CD20 e para também definir melhor a população podemos fazer outros também em CD45 e em CD19 e classificando então esta população como a população patológica. À semelhança do caso anterior, neste caso também o que podemos fazer para ter uma maior quantidade de informação é criar um histograma de bandas com todos os parâmetros incluídos nos 5 ficheiros, ou nos 4 neste caso. Para isso, criamos um diagrama, como no caso anterior, um histograma de bandas, selecionando então todos os parâmetros incluídos no ficheiro. Como podem ver, neste caso, então, o que o histograma vai nos dar é uma informação bastante detalhada de todos os parâmetros incluídos nos 4 ficheiros. Aqui também podemos alterar a configuração dos parâmetros, melhorando um pouco a opacidade. Ok? E assim temos acesso a todos os parâmetros incluídos nos diferentes ficheiros. Todos estes parâmetros e todos estes valores podem ser incluídos no relatório de análise. Para isso, basta irem aqui ao ícone do laude, peço desculpa, clicarem no laude, que já nos dá então o relatório. O relatório é completamente personalizado às necessidades de cada usuário. Podem adicionar diferentes diagramas, podem também adicionar imagens de outras técnicas se acharem que é conveniente também incluírem no relatório. Podem adicionar a estatística e selecionar a estatística que também querem incluir neste ficheiro, neste layout. Podem também outras folhas, inclusive podem fazer apenas, se quisessem agora incluir por exemplo, este histograma no relatório, apenas teriam que fazer copy-paste, ir novamente ao relatório e atualizá-lo com o histograma correspondente. E assim é uma maneira também, poderiam ajustar com este histograma ou com qualquer outro plot da análise, adicionando também, portanto, o número de páginas que assim o desejassem. Também poderiam incluir informação relativamente à instituição em questão. Tudo isto é feito então de uma forma manual, em que basicamente
portanto, configurar toda a informação que gostassem de incluir no relatório. No entanto, e esta informação poderia então depois também ser exportada em formato PDF. No entanto, a Citógonos também oferece uma ferramenta muito útil neste sentido, que é uma análise automática. E que eu também vos gostava de apresentar um ficheiro para vocês perceberem um bocadinho a dinâmica, como funciona. Para isso vou fechar este ficheiro, não vou guardar as alterações, e vou abrir então um ficheiro de um tubo de LST já analisado pelas bases de dados, de uma forma automática, em que basicamente o que esta opção nos dá, esta análise automática, é que nos vai permitir classificar automaticamente a população, ou seja, em vez de estarmos a fazer os gates manualmente, o software já os faz de uma forma automática e todas as populações que o software vai identificar como idênticas ao banco de dados pelo próprio software, vai identificá-los como tal, e aqueles em que o software tem dúvidas, vai, portanto, colocar numa lista para posteriormente ser analisado pelo citometrista ou pelo usuário em questão. Como podem ver, uma vez aberto então a análise automática, todos os gates que fizemos anteriormente manualmente já são feitos, esta análise já é feita de uma forma automática, portanto não temos a necessidade de o estar a fazer de uma maneira manual, assim como o relatório também já nos é dado de uma forma automática, já com todas as informações relevantes à análise, ou seja, já vem com a negrito, podem ver, portanto, todas as populações em que o software encontrou valores que saem dos intervalos de referência pelos bancos de dados das bases de dados, então todos aqueles valores que o software tem dúvidas vai colocá-lo a negrito, e também vai fazer uma descrição imunofenotípica das células anormais, vai fazer também já de uma forma automática todos os comentários importantes à análise e como conclusão também vai já fazer dar, portanto, o parecer, portanto, que neste caso o software analisa a população das células B como sendo a população anormal e já reencaminha o usuário para o seguinte passo, que é a classificação, a caracterização e classificação destas células, porque o tubo que eu abri aqui era um tubo então de uma fase inicial, de um LST, de um screening, então o seguinte passo já seria fazer uma classificação mais detalhada desta população. E basicamente esta análise, portanto, esta análise automática vai complementar a toda a parte manual, em que o usuário tem que fazer todos os gates manuais e toda uma análise e, portanto, é uma ferramenta que vai também ajudar na eficiência do trabalho no laboratório, uma vez que vai ser necessário menos tempo para fazer esta análise, assim como não vai ser necessária também muita ou uma elevada experiência por parte do utilizador, porque é uma classificação então feita de forma automática. Também, por último, gostava de referir que este relatório pode ser exportado como PDF, pode ser também incluído no sistema informático da instituição e também é um relatório que está disponível em idiomas diferentes, consoante então o país em questão. Neste caso está em português, mas pode ser também configurado em diferentes idiomas. E basicamente era tudo isto que eu vos tinha para vos mostrar hoje. Agora estou aberta também às vossas perguntas e na próxima semana então vamos ter mais um webinar para fazer a análise manual de um caso de BCPOL MRD. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana, pela apresentação. Ana, a gente tem algumas perguntas. A Fernanda Marquesotti, ela perguntou se os profiles pré-definidos estão disponíveis nas versões anteriores ao Infinisight 2.0 também. Nas versões mais antigas, na versão 1.4 e na versão 1.6, não estão disponíveis. A versão 2.0 é que já tem todos os perfis atualizados.
Perfeito. A Daniele Gonçalves perguntou também como é feito esse acesso à base de dados da Aeroflow no programa Infinisight. Como é que então que o pessoal pode ter acesso a essa base de dados para auxiliar nessas análises? Então, a base de dados é disponível na versão Infinisight 2.0, que é a nossa última versão. Quando se compra a licença de software 2.0, já vêm incluídos 25 acessos à base de dados. No entanto, estes acessos também podem ser adquiridos na compra dos nossos kits, tanto faz ser a LOT, LST, doença mínima residual, já vêm incluídos 25 acessos gerais, ou também posso comprar um package, assim por dizer, um package de base de dados. Perfeito. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, pessoal. Também temos disponíveis dois tipos de licenças. Temos a licença standalone de um posto ou licenças também network para mais 2 postos de trabalho. Bom, se nós não temos mais nenhuma dúvida, mais nenhuma pergunta, Ana, eu gostaria de agradecer o seu tempo, agradecer pela apresentação. Também pela vossa presença. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todos. Como a Ana falou, nós ainda vamos ter mais 2 webinários. A gente vai estar divulgando para vocês. Vamos ter mais 2 casos para análises. A gente vai divulgar também a gravação desse webinário com toda essa análise, que com certeza, né, pode ajudar para quem não conseguiu participar. Vocês podem depois compartilhar, ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Penso que há mais uma pergunta. Uma ótima semana. Obrigada.